Senhor, amém? Vamos aproveitar que estão de pé. Abram suas Bíblias em Salmos 92, Cântico 12, amém? Salmos 92. Confesso aos irmãos que desde que foi falado, eu tenho passado mal desde sempre. Mas eu confesso que o Senhor me falava durante esses dias comigo grandemente sobre essa palavra. E eu creio que possa falar com você também nessa noite. Amém? Diz assim, Salmos 92, 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Amém? Pode ser assim. O Senhor, Ele trabalha de maneiras maravilhosas em nossas vidas. E uma noite dessa, logo depois da notícia que estava escalada, aí se a gente orar, a gente começa a orar mais, né? E eu me deparei durante a madrugada com uma voz sussurrando ao meu ouvido: crescerá como cedro no Líbano. E eu fiquei, e acordei, e aquela voz saía: crescerá como cedro no Líbano. E eu acordei de manhã e falei: nossa, eu conheço um louvor assim, mas misericórdia, um louvor muito, mas muito antigo. Acho que ninguém me conhece, nem eu direito. E eu tentava cantarolar menino, mas eu não lembrava dele todo. Mas o Senhor ficava no meu coração durante o dia: crescerá como cedro no Líbano. E aí eu falei: Senhor, mas cedro, o cedro do Líbano. E eu fui pesquisar. Eu falei: Senhor, talvez para alguns não tenha muito sentido ao tema, mas ao final dessa palavra você vai ver que tem todo sentido. Na crise nasce uma mulher sábia. E se nós não estivermos como esse cedro, nós não cresceremos. E esse cedro, ele me ensinou e ele vai nos ensinar grandemente nessa noite. E aí eu fui pesquisar. O cedro do Líbano é uma árvore majestosa, nativa das montanhas da região mediterrânea, no Líbano, na Síria e na Turquia. O cedro do Líbano, nos seus 3 primeiros anos de vida, ele cresce 5 centímetros de comprimento exterior, da terra para cima, 5 centímetros. Enquanto a sua raiz cresce 1,5 metro de profundidade. O cedro começa a crescer no seu 4º ano de idade e pode chegar a 50 metros. Seu crescimento é lento, porém constante, por volta de 20 centímetros por ano. Suas raízes atingem os lençóis freáticos buscando água. Independente da chuva, independente se alguém vai lá e rega, ele quer lá buscar água. O cedro, ele precisa de 23 litros de água por dia. E se a raiz, conforme ela vai crescendo, ela se deparar com uma rocha, ela não para o seu crescimento. Ela abraça a rocha e ela continua a crescer. Ela sobrevive por séculos. Tem árvores que têm 3.000 anos. A primeira aparição dos seus trópicos, que são as pinhas, ela ocorre de 20 a 40 anos. E o cedro, ele não gosta de sombra. Ele não fica debaixo da sombra. Ele precisa de luz para ele poder crescer. E o seu aroma é como inseticida para os insetos. E aí eu falei: Senhor, essa planta, essa árvore, ela é maravilhosa. Nós precisamos ser como o cedro do Líbano. E aí o Senhor me fez entender que para nós, mulheres, nós cristãos, nós servos do Senhor, nós filhos do Senhor, nós precisamos
precisamos ter o conhecimento de Cristo. E quando nós aceitamos a Cristo, nós começamos a brotar. E nós vamos brotar de que maneira? Buscando na palavra do Senhor. Eu entendo que muitas mulheres, elas não conseguem chegar ao final sendo vitoriosas porque elas não têm o conhecimento de Cristo. E aí a gente começa a verificar na palavra do Senhor que algumas mulheres, elas foram vitoriosas e elas frutificaram porque elas tiveram um tempo de experiência com o Senhor, elas adquiriram um tempo com o Senhor, elas aprenderam da palavra do Senhor e elas colocaram em prática aquilo que elas aprenderam. Se nós formos buscar a palavra do Senhor, nós vamos ver que Ana, Esther, Maria, Mãe de Jesus, todas elas conheceram a Cristo, tinham a palavra do Senhor. Elas conheciam a palavra do Senhor. Então não foi de qualquer maneira que elas foram vitoriosas. Esther não colocou o povo de qualquer maneira. Ela sabia que se ela colocasse todo o povo para jejuar e para orar, que eles seriam vitoriosos. E muitas vezes nós enxergamos ou conhecemos pessoas, ou até mesmo nós, porque quando o Senhor começou a falar comigo nessa palavra, eu falei: Senhor, eu preciso ser como o servo do livro. Senhor, eu preciso continuar a crescer, independente da situação. E nós vemos que muitas pessoas aceitam a Cristo ontem, e hoje ela vai estar aqui com o microfone na mão, falando aquilo que ela acha que ela tem que falar, e não é assim. Nós precisamos buscar o conhecimento. Eu, às vezes, eu me olho e falo: Senhor, eu não sei nada. Eu ainda preciso muito buscar. E para eu estar aqui hoje, nossa, meu Deus, só o Senhor sabe. Até que sai a boca, porque as pernas estão tremendo. E não é fácil. Então, para nós que nascemos já no caminho do Senhor, crescemos dentro da igreja, temos um conhecimento, talvez pouco, talvez até pouco conhecimento, mas nós sabemos que quando nós passamos por lutas, nós sabemos aonde é que nós vamos correr. A gente não vai para o vizinho, a gente não vai para Bertano, a gente vai para os pés do Senhor, porque nós sabemos que não adianta você sair correndo ou se desesperar, porque o Senhor já nos deu aqui a base daquilo que nós precisamos. E nós começamos a crescer, tudo no tempo certo, como diz lá em Eclesiastes 1:3:1, tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Nós temos que esperar com paciência no Senhor, como diz o Salmo 40. Espera, busque, se alimente assim como o cedro. Espera que na hora certa você vai dar o seu fruto. Como eu disse, o cedro, ele cresce lentamente, mas ele não para de crescer. Ele vai buscando, ele vai se aprofundando. E quando nós se aprofundando, muitas vezes nós ficamos só no raso, mas o Senhor quer que a gente vá mais profundo. O Senhor quer que a gente desça mais, que a gente busque mais, que a gente leia mais, que busque entender o Senhor nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós passamos por tantas situações que é o Senhor nos lapidando, é o Senhor nos moldando, porque a prova que vai vir lá na frente, nós precisamos estar lapidados para a verdade. Assim é o servo do livro. As suas raízes, quando ela atinge o solo freático, ela busca água. Como eu disse, chovendo ou não chovendo, o servo vai dar um jeitinho de buscar a água. Ele não fica esperando vir ninguém e o alimentar com água. O que eu entendo quando eu leio essa palavra aqui? Ele busca água. Nós temos a água viva. Quando nós aceitamos a Cristo, começamos a nos alimentar da palavra do Senhor, nós começamos a nos encher do Senhor. O Senhor começa a jorrar a sua água em nossas vidas, nos dando força, nos capacitando para
passaria por aquilo que ela estava passando, porque ela descobriu naquele momento que o Senhor tinha água de vida eterna para ela. E se nós formos analisar, 3.000 anos o servo pode viver eternamente até a vida do Senhor. Nós podemos viver eternamente até a vida do Senhor, porque nós temos uma água que jorra dentro de nós, e essa água ela é para a vida inteira. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos o socorro. Está com sede, beba de Cristo. Está com sede, busca Cristo. Mas nós muitas vezes queremos até pedir por irmão: ora por mim, busque por mim, leia por mim, aprenda por mim. E não é assim, Senhor. Muitas mulheres não conseguem sair da dificuldade que está, ou até saem, mas depois elas voltam a passar por aquilo, porque elas ainda não tiveram a certeza de que a água está jorrando dentro dela. Quando ela entender, quando nós entendemos que há dentro de nós uma água viva que jorra e está ali pronta a nos servir quando nós precisamos, quando nós temos sede, nós temos aonde beber. Se nós pudéssemos imaginar que tanta dificuldade que nós já passamos resolveria tão facilmente quando nós conhecemos o Deus que nós servimos. Quando nós nos deixamos de nos preocupar com o amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor. Quando nós sabemos que muitas vezes uma conta, um filho, um esposo ainda não chegou aos pés do Senhor, ainda não aconteceu o milagre, ainda não aconteceu aquilo que precisava, porque nós ainda não entendemos e não compreendemos como é maravilhoso, poderoso Deus que nós servimos. Então o Senhor, Ele nos diz nessa noite que a água jorrando, que a água jorrando, e só tem sede aquele que quer, porque o Senhor tem água viva nessa noite para cada um de nós. E quando aquela mulher decidiu que na vida dela ela serviria ao Senhor, que na vida dela ela encontrou a água viva, muita coisa mudou. E que nessa noite nós possamos mudar, possamos compreender que quanto mais profundo nós formos, mais nós encontraremos o milagre do Senhor na nossa vida. Vai aparecer barreiras? Vai ter dificuldade? Vai, porque muitas vezes é necessário passar por dificuldades para que o Senhor venha nos lapidar, mas nós iremos sair. E o mais interessante, quando diz o servo do Líbano, quando ele encontra uma rocha, uma árvore, aquilo pode ser um empecilho, mas para nós não, porque nós temos a rocha viva, que é Jesus Cristo. E o cedro, ele não se preocupou em parar por causa de uma rocha, ele abraçou a rocha. E nessa noite o Senhor nos diz: me abrace. Me abrace, que você vai sair da dificuldade. Eu estou contigo, não importa a dificuldade que você está passando. Você vai continuar crescendo. Você vai continuar buscando. Porque você tem a rocha que é Cristo. Aleluia. Nós precisamos de estratégias para vencer, para lutar contra o inimigo. Eu vejo que quando nós vemos lá em Ruth, que ela passou, ela e a Noemi estavam passando por aquela dificuldade, e elas tiveram que ter uma estratégia para chegar até Boaz. Elas não foram de qualquer maneira, mas quando Ruth foi, ouviu o que Noemi estava dizendo, instruindo o que ela tivesse que fazer, que ela tinha que fazer, que se deitasse aos pés de Boaz.
muitas não conhecem a palavra, mas muitos ouviram falar do nosso Deus, sabe dos milagres dos seus acontecimentos na terra, assim como Raabe, assim como Maria Madalena, que foi buscar, não conhecia Cristo, mas ouviu falar dos seus feitos, e isso mudou a vida delas. Tiveram fé, acreditaram no Deus que serviu, acreditaram no Deus que pode todas as coisas. Raabe aprendeu, depois conheceu a Cristo, conheceu a sua palavra, que foi lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos. O Senhor as retirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como o cedro do Líbano, que não gosta de sombra, nós não podemos estar esperando por ninguém, encostado em ninguém, esperando a oração de ninguém. Você tem que buscar a luz. Eu tenho que buscar o meu Deus, que é luz para o meu caminho, e Ele vai mostrar para onde eu devo ir, como eu devo fazer, na hora certa, no tempo certo. Não é muitas vezes no seu tempo, é no tempo de Deus. Que demore 3 anos, que demore 5 anos, que demore 40 anos, como cedro, para ele ter a sua primeira pinha, para ele ver o seu fruto. Demorou anos, demorou séculos, não foi rapidamente. Muitas vezes nós vemos muitas pessoas que se afastam da presença de Deus, porque elas não esperam o tempo do Senhor, não aguentam a prova, porque elas acham que elas passaram a prova hoje, amanhã tem que se resolver. Só que muitas vezes o Senhor está dando aquela prova para poder lapidar, para que ela possa se ajoelhar, para que ela possa buscar o Senhor, porque nós venceremos a guerra sim, mas nós precisamos de armas. Como eu disse, nós precisamos de instrução, nós precisamos de treinamento. E muitos hoje estão saindo da presença do Senhor porque não buscaram as armas do Senhor, não se revestiram das armaduras, não buscaram o Senhor como deveria buscar. Acharam que do nada eles iriam virar pastor, do nada eles iriam virar grandes missionários, do nada eles iriam virar grandes evangelistas, e não é assim. Tudo no tempo certo. Talvez alguns possam até talvez encaixar nessa. Às vezes a gente fica esperando, mas o Senhor já tem chamado e nós não temos dado ouvido àquilo que o Senhor tem falado. Pode demorar o agir do Senhor, o trabalhar do Senhor na sua vida? Pode demorar sim. Demora mais por nossa causa. Por quê? Porque não buscamos a palavra, não buscamos nos alicerçar, porque nós temos que nos alicerçar, nós temos que se alimentar, e muitas vezes não queremos vir na escola musical, não queremos vir numa noite de ensinamento, nós queremos vir nas campanhas, porque campanha é bom, mas sentar para aprender quem quer. A campanha, ela te direciona muitas vezes como você tem que agir, mas a palavra, ela te dá as armas. Sem a palavra, sem o ensinamento, muitas vezes nós perecemos. E muitas pessoas hoje têm deixado de ser vitoriosos, não porque Deus não quer dar vitória, Deus quer, Deus está com a vitória na mão, mas a pessoa não tem buscado, não tem dado ouvido à voz do Senhor. Estabelecer raízes. A raiz, quanto mais profunda, ela se alimenta. Quanto mais ela desce, buscando, mais ela se alimenta.
E que nessa noite o Senhor está falando comigo e com você. Busque, se alimente. Quer sair da crise? Busque. Quer ser vitorioso? Estabeleça prioridades na sua vida. Estabeleça prioridades. O cérebro não saiu da sua prioridade, que era buscar a água. Ele encontrou barreiras, mas ele não desviou da barreira. Ele abraçou a rocha. E eu fui vendo que a raiz do cedro era tão forte que ela poderia quebrar a rocha, mas ela não saiu do foco. Se o problema, se a luta, se a conversão do seu marido, se a conversão do seu filho, se a enfermidade te tirou do foco que é Cristo, ainda dá tempo de voltar do foco. Ainda dá tempo de estabelecer raiz. Como foi louvado nessa noite. Só quem tem raiz. Por que só quem tem raiz? Porque só quem tem a palavra, só quem tem Cristo, consegue ser vitorioso. Então o Senhor nessa noite está nos dizendo: estabeleça a raiz. Mulher, estabeleça a raiz. Estabeleça a prioridade. O Senhor vai agir no tempo certo. O Senhor vai agir na hora certa, com prioridade na sua vida. Desde que você tenha prioridade com Cristo. Como foi falado pela pastora Islane na quinta-feira passada, sabedoria. Busca o conhecimento de Cristo, que Ele te dará sabedoria para passar por essa prova, para passar por essa luta. O Senhor, Ele quer dar conhecimento, Ele quer dar estratégia, mas nós não buscamos, nós sentamos esperando. Venha a nós, sendo que o Senhor está dizendo: busque. Buscar o Senhor enquanto se pode. Ainda há tempo de você estabelecer a sua raiz. Ainda há tempo de sermos vitoriosos. O Senhor tem para nós vitória, desde que nós não paremos de prosseguir. Que nessa noite nós possamos vencer as barreiras, vencer as lutas, sabendo, tendo a certeza que há uma água jorrando, esperando para que nós venhamos nos alimentar, esperando para que nós venhamos beber e sermos cheios do Espírito Santo, buscando ao Senhor, buscando ao Senhor. E que nessa noite você possa ser como o cedro do Líbano. Mulher, seja como o cedro do Líbano. Não fique esperando que seu irmão veja o que está acontecendo em você, porque o Senhor está vendo como está a sua raiz, que é o mais importante. A sua raiz vai definir quem você é, porque você vai estar firmado na rocha de Cristo. Você pode estar crescendo? Sim. E na hora certa, o Senhor vai estar trazendo o seu nome aos ouvidos, aos olhos de quem é necessário ouvir. O Senhor vai te exaltar no tempo certo. Então, muitas vezes, não se entristeça, porque talvez você não tenha ainda chegado aonde chegou, porque o Senhor está dizendo que ainda tem de você alicerçar a sua raiz. E tudo novo o Senhor pode fazer. Se você mudou de caminho, se você parou de prosseguir, seja como serve, cresça, estabeleça a sua raiz na rocha. Beba da água da vida nessa noite, que o Senhor vai continuar jorrando em nosso coração.